tecnológica nos últimos 12. Eu digo 12 porque a Isabela tem 12 anos e eu estava grávida dela quando chegou o WhatsApp, que revolucionou a nossa vida, né? Então, muito do que acontecia há alguns anos atrás, que cabia para alguns anos atrás, não cabe mais para hoje. Não tem sentido, né? Não, e aí a gente escuta dizer, mas na minha casa toda a vida foi assim, mas a minha família sempre fez assim, mas isso sempre funcionou desse jeito. Mas a gente está num mundo extremamente mudado. E Achei, principalmente. viu, gente? Só cortando. Jean-Paul Sartre. Olha, Gente, sim. Sartre, ninguém pode esquecer Sartre. Aí eu lembrei de Simone de Beauvoir, né, que era a esposa dele. Sim, Muito Luciano bem. disse. e assim, o mais importante é. Qual foi a última frase mesmo? Porque eu fiquei em Sartre. Ah, Eu me perdi. Foi o provérbio da popular, né? mudança, né? Que o mundo mudou muito. Sim, mas a gente diz assim, como você falou, eu sempre fazia assim, de geração em geração. Mas a gente conhece novas formas melhores. Sim. E a gente atualiza até o WhatsApp, o celular. Sim. A gente tem novas funcionalidades pelo conhecimento. Nós conhecemos agora muito melhor as necessidades, Uhum. né? E a gente pode atender ao outro de uma forma mais assertiva, né? Se antes dava certo com um pouco, imagine agora, né? Muita gente diz assim, mas sempre deu certo na minha família. Imagine agora com conhecimento preciso, Uhum. né? Se um atleta antes, com os recursos que tinha, já dava aquela produtividade, agora com os recursos de conhecimento que se tem, a produtividade aumenta ainda mais. Então, isso é para tudo, né? Nós agora conhecemos muito mais as necessidades. E podemos, sim, trazer um conforto maior. E acho que também conhecemos mais as consequências. Também. Né? Porque diante da maneira como se criava, da maneira como se trabalhava, né? Então a gente tinha uma vida onde muitas vezes você trabalhava, mas não se dava direito a um lazer, não se dava direito a fazer uma atividade física no Sim. seu dia a dia, porque eu tô lá sem tempo, tô só dando conta das funções. A gente também hoje conhece as consequências de certas coisas, os danos, os adoecimentos, Sim, né? sim. Os males que isso nos Mas causa. será que estamos dispostos a quebrar as estruturas? É difícil. Mas precisamos, Isso. né? A gente precisa fazer essa mudança mesmo, porque tem pessoas desistindo, Verdade. né? Então, a gente precisa fazer as mudanças necessárias, baseado como agora a gente está vendo, como você falou do esporte, né? A minha mãe não pensava em academia. Uhum. Uhum. Hoje a gente sabe, se eu quero envelhecer com saúde, com Aumentar meus dias qualidade, de longevidade saudável, né? não é só envelhecer, eu não quero só ter uma longevidade, eu quero ter uma longevidade com qualidade, com saúde. É possível se descobriu que sim, hábito alimentar, exercício, aí eu já faço a mudança, porque Sim. agora eu me responsabilizo para ter uma Uhum. vida. Se eu sei que hoje, porque antes não se sabia as necessidades emocionais de uma criança. Então, assim, a gente tem há muitos anos um conhecimento físico. Então, é comum a gente ir ao pediatra desde cedo, bebezinho desde cedo, fazer um pré-natal, para as necessidades físicas. O que uma criança precisa se alimentar para que ela tenha um desenvolvimento físico legal. Mas hoje a gente também conhece, para que ela tenha um desenvolvimento saudável emocionalmente, o que é necessário. Então, a gente tem que buscar também, porque dá sim para a gente prevenir adoecimento. Antes a gente pensava que as causas eram biológicas. E a gente sabe que pode sim, assim como eu posso ter uma intolerância à lactose, mas eu tenho uma alimentação livre de lactose, então não tenho desconforto, porque eu posso fazer mudança no ambiente que interfere no meu biológico, do mesmo jeito, mesmo eu tendo ali na hereditariedade, uma sensibilidade maior, uma vulnerabilidade, com um ambiente favorável, eu posso trazer saúde. Sim. Então, assim,
como a saúde e a doença é algo multifatorial, se eu mexo em um fator, eu já altero o resultado, né? Então, conhecer essas necessidades emocionais é atender a cada fase da vida preventivamente. E por isso que a gente está aqui, né? Porque a gente Sim. precisa atender um maior número de pessoas. Porque no consultório é pouquinho, Sim. mas já faz diferença. Porque aquela pessoa que vai ao consultório, uma só da família, ela já faz a mudança na família toda. Um só. Sim. E um só que modifique aquele seio familiar já o entorno, né? Verdade. Então, a gente consegue propagar a saúde. É como uma pedrinha que joga na água que vai reverberando, né? Sim, sim. É. Sim. E aí, a gente precisa, sim, desse local de dizer, pessoal, a gente não sabe sobre o ser humano. A gente precisa aprender as necessidades. Quando você vai criar um animalzinho, você vai ver um cachorro, cada um tem sua raça. Aí você fala, qual a necessidade dessa raça? Qual a necessidade dessa outra? É diferente. E a gente busca para dar uma qualidade de vida. A gente não vai pegar todas as raças e dar atender da mesma forma, porque o que vai atender a um pode prejudicar o outro. O ser humano também é assim. Não é uma receita de bolo. Meu filho diz assim, mãe, comigo você era muito mais firme, né? Com Isabela, você é muito mais meiga, mais ponderada. Eu digo, Bruno, Isabela é tão diferente de você e tão sensível que se eu for firme com ela, como eu fui com você, eu quebro essa menina no meio, né? Então, assim, vocês têm necessidades diferentes, vocês têm jeitos de ser diferente. Eu gosto muito, e até digo aos pais no consultório, se a gente pudesse ver os filhos como a gente vê os animais. Eu não vou pedir a um peixe que corra na selva. Eu não vou pedir a um leão que haja como um gatinho. Porque cada um tem sua natureza, seu propósito e seu sentido. Mas muitas vezes a gente quer enquadrar nas nossas expectativas, naquilo que a gente espera, sem enxergar quem é aquela pessoa, o que é que aquela pessoa precisa. Porque muitas vezes é uma batalha de necessidades. O que aquela pessoa precisa bate nos meus preconceitos. Bate de frente com as minhas crenças limitantes, né? Bate de frente com vergonhas que eu venho carregando aí de outros tempos. Então, não vou deixar ser quem é, né? E essa parte da vergonha é tão interessante que a gente, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem uma cultura de extroversão. Mas nasce uma criança introvertida e ela é mais na dela, aí há uma pressão social. Deixe ser menino do mato, fale com outro. Matuto, né? E começa a fazer uma pressão. A criança que só tem um temperamento mais introvertido começa a achar que é defeituosa, porque ela não é igual. Sim. Né? E ela começa a sentir vergonha. E não, ela era assim... É uma criança como as outras, ela só é mais introvertida e merecia respeito pelo temperamento e não ser exposta. Verdade. Cobrada com algo que ela não consegue dar, né? Mas porque a cultura, existe uma diferença até de você estimular e trazer segurança para certos movimentos do que você pressionar, cobrar, né? Isso. E o cobrar geralmente não é muito gentil, né? Não. É tipo um bullying, né? Isso. É uma repressão, né? É uma Muitas repressão. vezes é você colocar a cordinha na perninha do elefante. Sim. Né? Ele vai ficar preso, porque ele é pequenininho, mesmo sendo um elefante, e ele vai se acomodar, mas lá na frente, essa passividade, né, vai se transformar num problema. Porque ele não vai poder ser o que ele é. Tem um livro muito bom nessa temática, O Poder dos Quietos. O Poder dos Quietos. Onde está a sabedoria, né? Quais são as qualidades, onde você realmente perceber a força das pessoas que são mais quietas, porque a gente vive numa sociedade que valoriza muito o extrovertido, o falante, né, o desinibido, mas aquele que é quieto muitas vezes vai se perdendo e tem espaços muito poderosos para a sabedoria deles.